dissemos que iríamos tratar de 3 inimigos interiores, o interior do homem. Isso de fato são inimigos que produzem dificuldade e empecilho na vida das pessoas, principalmente dos crentes. Nós, crentes, também enfrentamos lutas e adversidade. Verdade? Sim ou não? Nós enfrentamos medos, ansiedade. Por muito tempo se negaram a importância da ansiedade. E se dizia que a ansiedade era resultado de demônios. Uma pessoa ansiosa ou uma pessoa deprimida certamente estava possuída por demônios. Até esta enfermidade miserável começar a adentrar as igrejas e também alcançar líderes, pastores que tiraram suas próprias vidas como resultado da depressão. E aí é que nós percebemos, meus amados igrejas, que nós crentes não só vivemos uma dimensão espiritual, mas também vivemos uma dimensão natural e estamos sujeitos às aflições, como o Senhor Jesus já nos disse. Mas ele disse: olha, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essas lutas e adversidades que nós enfrentamos, também nós podemos vencer, porque o Senhor conquistou essa vitória para nós. E qual é o problema, pastor? Que muitas vezes nós ignoramos e queremos ver apenas a dimensão espiritual. Colossenses diz: já que vocês agora estão mortos, pensai nas coisas que são do alto. E aí nós pensamos que não podemos pensar nas coisas que são de baixo, apenas na do alto. Mas para que você possa entender o que Paulo está dizendo, você precisa estudar a Bíblia. O que é que Paulo está dizendo com isso? Está dizendo que o crente agora deve andar com a cabeça nas nuvens, não deve mais trabalhar nem se preocupar com os compromissos da terra? É isso que Paulo está falando? Não é isso que Paulo está falando. É apenas um esquadrinhamento cuidadoso da palavra do Senhor nos explica isso, que nós como crentes nascemos de novo, temos uma perspectiva diferente. A nossa perspectiva vai muito além da nossa morte física, porque nós temos esperança, diferente do mundo. As pessoas padecem com as suas mazelas e encontram nisso o seu fim, apenas isso. Eles não conseguem ter uma perspectiva ou uma expectativa além da sua morte física e dos seus problemas. Mas nós não, amada igreja, nós enxergamos muito além, porque nós sabemos que existe um Deus que conquistou uma vitória para nós. E as mazelas da vida nós podemos enfrentar pelo poder da palavra do Senhor. Nós não podemos ignorar que elas existem, e que nos assola. Muitos de nós, os que estão aqui nesta noite, já passou por sentimentos depressivos e nem sequer se deu conta disso. Não é uma depressão, mas sentimentos depressivos. Mas louvou ao Senhor, buscou em oração, superou e hoje está bem. E não sabe que enfrentou uma grande crise que muitas vezes a ciência e a medicina não conseguem resolver. Mas você conseguiu resolver porque você crê no Deus, aleluia, que alimenta a esperança no coração aflito e entristecido pelas batalhas, pelas lutas e por aquilo que a gente não entende, porque a depressão é algo que a ciência não explica. Mas não é disso que nós vamos falar nessa noite. Nós vamos estar tratando de um outro inimigo interior do crente, ou de todo ser humano. Convido você a abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 12. E nesta mensagem de hoje, eu vou ter que me esforçar um pouco mais, presbítero Diniz. Sabe por quê? Porque nós vamos nadar contra a correnteza. Que correnteza é essa, pastor? O pensamento comum. Certos conceitos que nós formamos, que cria como uma barreira que nos impede de vencer certos obstáculos. Nós vamos falar da baixa autoestima. Falar de autoestima dentro da igreja muitas vezes faz alguns crentes se benzer, né? Glória a Deus que aqui não tem crente que se benze. Mas é um assunto importante e nós precisamos compreender da forma correta o que é isso. O que é uma autoestima? Este auto é com U, não é com L. Não é alguém que tem uma estima elevada, é alguém que faz uma valorização própria de si, porque disso se trata a autoestima. É o valor que você dá para você mesmo. Tem pessoas dando muito nada, zero para si mesmo. Isso é antibíblico. Tem pessoas dando uma nota muito elevada para si mesmo. Isso é antibíblico. Paulo nos ensina a um equilíbrio. E nós vamos entender nesta noite que equilíbrio é esse que nós devemos ter na nossa vida, para não pender para um lado, ou seja, quando nós damos uma nota muito baixa para nós, ou pender para o outro lado quando nós pensamos que somos a última Coca-Cola do deserto ou a última cocada do tabuleiro, né? Louvado seja Deus. Romanos capítulo 12, verso 3. Na minha Bíblia está escrito assim:
Verso 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus deu, que Deus repartiu a cada um. Como a sua cabeça, querido Senhor. Estamos aqui outra vez diante da tua presença, da tua igreja, Senhor, com a responsabilidade de transmitir para a tua igreja um conhecimento que liberta. A tua palavra nos diz que nós conheceremos a verdade e ela nos libertará. E essa é uma verdade absoluta, Senhor, não é relativa. A tua verdade de fato traz libertação para o homem. Assim, querido Pai, nesta noite, usa-me como instrumento para alcançar a vida dos teus servos. Aqueles que têm sofrido, Pai querido, com este inimigo nesta noite, ele será colocado por terra em nome de Jesus. E o teu nome vai ser glorificado outra vez, em nome de Jesus, amém. Meus queridos e amados irmãos, a versão dos irmãos está de acordo com a minha? É isso mesmo? Aí diz: pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. O que os irmãos entendem quando lê isso? Me parece, meus amados irmãos, pelo que está escrito aqui, que Paulo está dizendo que nós não devemos buscar muito conhecimento, que a gente não deve aprender muito porque a letra mata. Seria mais ou menos isso que a palavra nos conduz? Na verdade, nesta tradução, é mais ou menos isso que nos leva a entender. Mas se nós buscarmos outras versões, se nós procurarmos entender no original o que é que Paulo estava dizendo, nós vamos entender que na verdade Paulo estava falando de uma outra coisa. Então eu vou repetir esse mesmo verso em outras versões. Na mesma versão Almeida Revista, mais atualizada, ele diz: não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Na outra versão, na versão Nova Versão Internacional, diz assim: ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. E por último, na Nova Tradução Linguagem de hoje diz: eu digo a vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pense com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Olha como muda um pouco o sentido da palavra. Da importância, meus amados irmãos, de nós buscarmos compreender a palavra do Senhor sob a perspectiva do apóstolo. O que de fato o apóstolo quis dizer para os seus co-irmãos ali em Roma. Paulo estava dizendo que os irmãos não deveriam ter um conceito muito elevado de si mesmo, que os irmãos não pensassem muito ou que eram muita coisa. Eles tinham que ter um conceito adequado, moderado, equilibrado, pensar com moderação. Paulo, nosso apóstolo amado, ele sabia que tanto o conhecimento como os dons, quando exercido de forma carnal, ele leva ao inchaço, à jactância, à vanglória. Ele já havia tratado isso aconselhando os irmãos de Corinto. Agora, nessa passagem, ele aconselha os irmãos romanos a pensar com moderação, ser razoável, ser sério, ser sensível, fazendo uma correta avaliação do seu próprio valor perante Deus, perante os homens, na igreja local e na comunidade que eles viviam. Paulo estava dizendo para os irmãos: ei, irmãos, não tenha ou não faça um valor muito elevado a seu respeito, mas pense com equilíbrio e moderação. Pensar com equilíbrio e moderação. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, a autoestima. Perguntei a minha esposa para discutir um pouco a respeito dessa questão. Quando nós falamos em autoestima, nobre obreiro do Senhor, nós pensamos em um autoconceito. Nós pensamos em uma ideia sobre nossos atributos e qualidades. E não é disso que trata a autoestima. Quando você pede alguém para fazer um autoconceito de si, ela vai dizer: não, sou bom nisso, eu sou ruim naquilo, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo, sou bom nisso, não sou bom naquilo. Isso é um autoconceito. Mas a autoestima não trata-se disso. A palavra estima, irmão Jorge, ela vem de estimativa, de estimar. Nós estimamos ou valoramos ou damos valores a determinada coisa.
Isso de acordo com as comparações que nós fizemos. Eu fiz um exemplo muito simples, eu coloquei com um Samsung e um iPhone. E quando você olha para um e olha para o outro, a qual dos dois vocês dão um preço mais elevado? Qual? O iPhone. Então vocês têm uma percepção de valor diferente para dois aparelhos que exercem as mesmas funções. Da mesma forma, meus amados irmãos, cada um de nós, você jovem, você adolescente, você pré-adolescente, você, mesmo que inconscientemente, você dá um valor a você mesmo. Você estipula um valor a você mesmo. O problema, meus amados irmãos, é que na maioria das vezes, nós concedemos um conceito de valor para nós de forma desequilibrada. E é isso que Paulo está fazendo, nos falando nesta noite. É claro que Paulo está tratando aqui da vanglória, da soberba, da jactância. Sabe por quê? Porque a natureza humana, ela tem uma tendência natural a se orgulhar. Você não precisa fazer muito esforço para ficar orgulhoso, vaidoso, jactancioso, né? Empavulado. Não é verdade? Não precisa de muito esforço. Por quê? Porque isso faz parte da nossa natureza. Então Paulo não trata daqueles irmãos que têm baixa estima. Mas se você pegar a Bíblia no geral, no seu contexto geral, você vai ver que a palavra do Senhor trata sim dessa questão, porque Deus tem dado o devido valor ao ser humano. Deus tem dado o devido valor a você e a mim. Todo desequilíbrio, de certa forma, é pecado. E o diabo, ele trabalha esse desequilíbrio. Se você observar, quando nós estamos passando por lutas, por dificuldades, por adversidades, quando nós estamos procurando vencer, o inimigo tenta colocar na nossa mente que nós não temos nenhum valor, que nós somos desprezados, que ninguém gosta de nós, que ninguém nos visita, que ninguém nos quer, que ninguém sente a nossa falta. Mas quando nós estamos vencendo, quando nós estamos lutando e o Senhor está nos entregando vitória, o inimigo vem tentar semear no nosso coração o orgulho, a soberba, a vaidade, tentar fazer com que nós nos achemos o bom, o tal, o especial. Então, dessa forma, meus amados irmãos, o inimigo, ele procura trazer o desequilíbrio. Mas o conselho de Paulo para nós nesta noite é que nós venhamos a ter um conceito equilibrado a nós mesmos. Tanto é ruim, errado, mal pensar muito a nosso respeito, como também é ruim, mal, errado pensar que você não vale nada, que você não tem nada para dar. Eu tenho ouvido muitas mensagens, eu tenho ouvido muitas pessoas pregarem e dizerem que o ser humano não vale nada, que o ser humano não presta, que o ser humano não tem nenhum valor. E esse conceito, meus amados irmãos, eu quero dizer para você nesta noite, com a autoridade da palavra do Senhor, é um conceito equivocado sobre o ser humano. Deus sim tem dado devido valor ao ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. Então todos nós, meus amados irmãos, consciente ou inconsciente, atribuímos esses valores a nós mesmos. E essa percepção de valor fica guardada na nossa mente e afeta o nosso modo de pensar, de agir e de sentir. Por exemplo, uma pessoa que tem o hábito de se autodepreciar, muitas vezes, diante das experiências e evidências que mostram o contrário, elas continuam acreditando que não tem nenhum valor. Pastor, e qual o problema disso? Qual o problema de você se auto-humilhar? Não é errado se auto-humilhar, você vai entender qual é a função da humilhação. A questão, meus amados irmãos, das pessoas que dão um valor muito baixo para si, é que muitas vezes isso se converte em um ato de incredulidade. Por que, pastor? Porque Deus coloca diante dele as oportunidades para fazer, e ele diz, não é para mim, não quero, não é assim, eu não posso, eu não tenho como. E aí acaba, meus amados irmãos, desperdiçando oportunidades que Deus dá, tão somente porque olha para si e dá um valor muito baixo. Não sabe que Deus tem chamado, capacitado, levantado para fazer, mas diante da oportunidade, foge, dizendo, não é para mim, eu não vou fazer. Tem pessoas melhores do que eu. Talvez você tenha razão, mas Deus tem lhe chamado para esta obra e tem te dado a oportunidade para você. É você que Deus quer que faça. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse é o problema das pessoas que se colocam diante da circunstância, dando um valor muito baixo para si, sem fazer uma avaliação adequada a seu respeito. Em Juízes capítulo 6, verso 11 a 17, nós temos um exemplo bíblico. A palavra do Senhor nos conta nesta passagem que um anjo se apresenta a Gideão. Ainda nos tempos de Juízes, um anjo chega para Gideão e disse, Deus é contigo, varão valoroso. E aí Gideão responde, Deus é conosco? Deus na verdade nos abandonou. E o anjo insiste,
Diz assim: vai nessa tua força, varão, aleluia, e livra dos midianitas. Deus te usará para livrar dos midianitas. E ele diz: nessa força? Que força? Eu sou o menor da minha casa, da família mais pobre de uma das nações, ou de uma das tribos menores de Israel. Imagine só, meus amados irmãos, que autoavaliação. Aqui nós percebemos duas perspectivas: a perspectiva divina, que diz varão valoroso, e a perspectiva humana: eu? Que força? Se eu sou o menor da família mais pobre de uma das menores tribos de Israel, será que Deus, ele falaria as coisas apenas para inflamar o seu ego? Será que Deus te diria algo apenas para te lisonjear? Será que Deus faria isso? De forma alguma. Deus não precisa fazer isso. A diferença é que Deus tem um conceito correto a nosso respeito. Ele sabe o nosso real valor. E muitas vezes Ele vê em você aquilo que você não vê. Ele também vê os inchados. Ele também vê os orgulhosos. Ele também vê os jactanciosos. Ele vê e Ele diz: a esse se humilhe, se adequa ao tamanho adequado, certo? Ao seu tamanho, aquilo que você de fato é. Você nem deve passar, mas também você não deve faltar. Porque aqueles que faltam desperdiçam as oportunidades a qual Deus apresenta diante dele. Então Deus estava dizendo para Gideão o que ele era. Louvado seja o nome do Senhor. E Gideão não estava percebendo aquilo que Deus havia visto nele. Deus disse para Gideão: você é um varão valoroso. E ele não via-se como um varão valoroso, como um homem valoroso. Mas Deus estava vendo que ele era um homem valoroso. Por isso o havia escolhido para libertar Israel da opressão midianita. Então, meus amados irmãos, o problema de pessoas que menosprezam é que muitas vezes estarão diante de oportunidades dadas por Deus e desprezarão por não crer que Deus poderia fazer algo assim por ela. Será que você se deparou com uma oportunidade e disse: não é para mim? Dirigir um trabalho, trazer uma mensagem, louvar o nome do Senhor, e vocês: não sei cantar, tem um monte de cantor aqui, porque eu, tem um monte de pregador aqui, porque eu, tem um monte de dirigente aqui, porque eu. Veja se você se identifica com uma dessas frases. Eu não presto, eu não sei fazer, eu não tenho, eu não sei cantar, eu não sei pregar, isso não é para mim, tem gente melhor do que eu, as coisas ruins só acontecem comigo, sou feio, sou feia, estou velha, já não sirvo mais para nada, não me convidaram porque não gostam de mim, ninguém vai sentir a minha falta, sou incapaz, não tenho habilidade, chame outro. Será que vocês se identificaram com uma dessas frases? Se você mantém esse conceito ao seu respeito, muito provavelmente você não está pensando de forma equilibrada sobre você mesmo. Equilíbrio não é fácil, mas é necessário, porque tem muito crente no nosso meio perdendo a oportunidade que Deus tem aberto. E esta oportunidade muitas vezes é fruto de oração e de promessa de Deus no começo da carreira. Quando Deus levantou alguém e disse que te usaria como pregador e pregadora da palavra do Senhor, como profeta e profeta, e tem chegado a oportunidade, tem permitido fazer uma avaliação equivocada a seu respeito, e ele perdido a oportunidade a qual Deus tem dado. Eu me recordo de um episódio difícil para mim, porque estava no começo da carreira, tinha recém-chegado do Chile. Deixa eu explicar isso é importante. Esse vídeo vai para o YouTube, talvez quem não deveria ouvir acabe escutando. Mas eu vou dizer isso. No período que nós estivemos no Chile, nós fomos massacrados no nosso ego. Nós aprendemos a nos dizer para nós mesmos que nós não tínhamos nenhum valor e não sabíamos fazer nada. Tudo que nós tentávamos fazer, alguém ou quem liderava sempre fazia melhor. Se alguém cantava, era desprezado. Se alguém pregava, era desprezado. Porque ninguém fazia nada bom, somente quem estava na liderança. Isso ficou tão impregnado na gente que nós voltamos, meus amados irmãos. Você sabe que um cachorro velho que leva uma surra, que a orelha é murcha, o rabo é murcho, não tem confiança para nada, nem para latir. Como nós chegamos aqui.
Eu tinha tanto... É importante compartilhar com os irmãos, porque eu não estou pregando nada aqui que eu não tenha vivido. Tanto a mensagem do medo como essa mensagem foi e é ainda uma realidade na minha vida. Então estou lhe falando algo que eu tenho vivido. E eu sei que outras pessoas como eu também têm enfrentado isso. E o pastor, ele interviu no campo. O campo tinha dado um problema muito sério. E o pastor disse assim, eu vou assumir inteiramente. Assumiu. E aí ficou mandando o irmão brasiliano para dirigir os trabalhos e entregar na doutrina. Agora você imagine, meus amados irmãos, uma pessoa completamente destruída na sua confiança, que tem um conceito completamente equivocado de você mesmo, que acha que não pode nada, que não é nada, que não presta, que não faz nada que preste. Tem confiança para estar diante de uma congregação, de uma igreja, de um campo que enfrentou ou acabou de enfrentar um problema. É difícil. Mas eu e minha esposa, nós nos propusemos, nós nos olhamos, nos voltamos para Deus e dissemos assim, Senhor, nós nos propomos hoje a não te dizer não, seja para o que for, por mais difícil que nos pareça, nós nos propusemos hoje a te dizer, a não te dizer não. E aí nós fomos, meus amados irmãos, que coisa difícil, se colocar dentro do público, um monte de obreiro com a cara amarrada, achando que você veio substituir seu querido pastor. Então, como é difícil uma pessoa que já se sente rejeitada, menosprezada, sentir esta reação de rejeição. Mas como nós nos propusemos a não dizer não para Deus, nós enfrentamos todas as circunstâncias que nos colocaram diante de nós. Apesar da avaliação mínima a nosso respeito, nós continuamos caminhando e fazendo. E Deus continuou nos honrando. O Senhor foi nos honrando. O Senhor foi nos honrando. Sabe por quê? Porque nós acreditamos que Ele estava conosco para fazer. Aleluia. Não seríamos nós, mas Ele nós. E é disso que trata o alto valor, meus amados irmãos. Eu não estou falando aqui de inflar o ego de ninguém. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo mora em você. Que embora você seja um jarro de barro, porque todos nós somos, nós temos um tesouro precioso, que é o Espírito Santo em cada um de nós. E a sua glória está em nós, para irradiar, para alcançar outras vidas e até para curar também. Enquanto nós pararmos para pensar que o homem não é nada, não presta, não vale nada, nós vamos continuar, meus amados irmãos, dando valor inferior a que de fato nós temos. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos entender que o alto valor não é o mesmo de autoadoração. Quando eu estou falando que nós precisamos ter uma estimativa correta, irmã Marisete, de nós mesmos, eu não estou falando de você colocar você mesmo dentro do centro. Egocentrismo, egoísmo, não estou falando disso. Estamos falando de você saber apreciar corretamente a sua importância dentro do contexto que você está, porque era isso que Paulo estava falando para os romanos. Por que Paulo falou isso para os romanos? Porque havia os irmãos que tinham dom de profecia e se achavam como Coca-Cola no deserto. Você já ouviu falar de irmão que sai para fundar um ministério baseado no dom da profecia? E aí é profetado do começo ao fim, não tem doutrina, não tem, é só profetado. São pessoas que, por causa do dom que Deus deu, passam a ter um conceito mais elevado a respeito de si. Paulo estava dizendo para os irmãos, olha, aí tem realmente quem profetiza, quem fala em língua, quem interpreta línguas, tem quem faça milagres, mas cada um depende um do outro, cada um tem uma importância dentro da comunidade, dentro do corpo de Cristo, cada um depende um do outro. Portanto, não pense que você é mais do que de fato é. Pense com moderação, pense com equilíbrio, pense dentro daquilo que o Senhor te deu, tem te dado, dentro do corpo, com a função e as habilidades que Deus tem te dado. Isso tampouco, meus amados irmãos, é fato para que nós nos desprezemos e deixemos de usar o Deus que Deus nos deu. Eu sou um coitadinho, eu sou um pobre miserável, eu mereço realmente o castigo de Deus. Paulo, quando escreve para Timóteo, diz: desperta o dom que há em ti. Será que não existe alguns irmãos aqui que tem dom que Deus tem dado e tem suprimido este dom porque tem se auto-menosprezado? Eu não sei fazer, eu não sei falar, eu não sei cantar. Irmãos, uma das coisas mais bonitas que eu vi aqui foi no dia que o pastor Lamberto veio pregar neste lugar.
porque ele cantou 3 louvores. Eu nunca vi um homem mais desafinado do que ele. Mas ele cantou, não queria saber, louvou o nome do Senhor. O ambiente estava difícil, mas quando ele terminou de cantar o 3º louvor, Deus já manifestava a sua presença no nosso meio. Se fosse uma pessoa como eu, não cantaria. Autoexigente, exigente demais consigo mesmo, perfeccionista. Se não fizer tudo direitinho, eu não presto, eu não sei fazer. Mas não, ele entende bem qual é o chamado dele, qual a sua função dentro do corpo de Cristo, e faz. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Meus amados irmãos, a humildade é um estado de ser, e a humilhação é o processo de se tornar humilde. Humildade é diferente de humilhação. É diferente, pastor? Sim. Humildade é um estado de ser, e humilhação é um processo para o indivíduo ser humilde. Um orgulhoso, um jactancioso precisa entrar no processo de humilhação para se adequar. Precisa de um querite, precisa de uma luta, de uma prova, para mostrar para ele de fato quais são suas limitações, e aquilo que ele passa seja cortado, e ele esteja na dimensão correta. Deus nunca corta demais, ele corta na medida certa. Quem quer cortar a pontinha extra é Satanás, para dizer que você não presta, que você não tem nenhum valor e que Deus não te usa. E isso é mentira de Satanás. Porque se Deus te chamou, se Ele te colocou dentro deste corpo, Ele tem uma função para ti, Ele tem um dom para ti, Ele tem um serviço para ti. Deus deseja te usar neste lugar. Glória a Jesus. Aqui não tem ninguém sobrando. Neste campo não tem ninguém sobrando. Não tem nenhum obreiro sobrando. Aleluia. Todos foram chamados pelo Senhor, pela vontade do Espírito Santo, com um serviço específico dentro da casa do Senhor. Todos são importantes. Aleluia. Ou será que o pastor é mais importante do que o auxiliar? Será? Dentro do corpo, todos nós temos o mesmo valor. Aleluia. Temos a mesma importância, porque todos nós dependemos um do outro. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Então, meus amados irmãos, a humildade, a humilhação é um processo de adequar. Nós temos um caso na Bíblia, quando em 1 Samuel, capítulo de número 50, capítulo 11 e 12 de 1 Samuel. Esses 2 capítulos eles nos contam a história de Davi. Quando Davi, veja bem, quem era Davi? Onde foi que Davi saiu? Davi era um pastorzinho de ovelha, esquecido no meio da malhada. Mas Deus o tira do trás das ovelhas. Deus coloca Davi no processo, prepara e dá um trono a Davi. Deus faz de Davi um grande guerreiro, habilitado na guerra. Agora Davi não sai mais para a guerra. Davi fica no palácio, e diz a palavra do Senhor que de tarde Davi se levanta do seu leito. O leito estava descansando de tarde, imagine só. E aí ele vai passear na sacada, e aí ele estando lá, ele vê uma mulher se banhando. Ele se sente atraído por esta mulher. Ele manda mensageiros trazer essa mulher, e Davi acha, se crê por ser rei, que tem direito sobre esta mulher. No capítulo de número 12, Deus levanta um profeta. O profeta vai até Davi, e Deus revela para Davi o seu pecado. Quando Deus revela o pecado de Davi, a ficha cai, e Davi estava orgulhoso, soberbo, porque eu sou rei, e eu tenho direito a todas as, vamos dizer, súditas do meu reino. Eu imagino que ele pensou isso, porque de outra forma ele não teria tomado uma mulher alheia, do próximo, do seu irmão. Mas quando a ficha cai, meus amados irmãos, o que é que Davi faz? Davi se humilha. Salmo de número 51, Davi vai se humilhar. Sabe por quê? Porque o remédio para soberbo, para orgulhoso, para jactancioso é o processo de humilhação, para se adequar dentro do tamanho do seu real valor. Louvado seja o nome do Senhor. Em Lucas, capítulo 18, verso 11 a 14, Jesus vai nos contar uma parábola. 2 homens sobem para o templo para orar. Um fariseu e um publicano. E a Bíblia nos fala, meus amados irmãos, que o fariseu começa a orar. E ele diz: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros.
Nem ainda como este publicano, jejum 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo o que possuo. Mas o publicano, batendo no peito, orava e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus termina essa parábola dizendo o seguinte, meus amados irmãos: qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Quantos aqui já leram essa passagem? Quantos aqui já viram nesta passagem um conceito de equilíbrio? Jesus está dizendo: aquele que se exalta, pensando que é melhor do que os outros, esse será humilhado, para que entenda qual é o seu real valor. E aquele que se humilha será exaltado, para que entenda qual é o seu real valor. De fato, meus amados irmãos, um homem pecador, no charco de lodo do pecado, tem pouco valor. Mas a redenção, a remissão do pecado, eleva o homem à condição de filho de Deus, de redimido. Louvado seja o nome do Senhor. Agora pela manhã, conversando com o Vânio, 5 minutos eu termino. Eu acho interessante esse exemplo para nós. Estava com o filho dele, que é o clone dele, e ele estava já se despedindo. E o irmão Vânio disse que ele não havia aceitado Jesus, ainda não havia decidido por Cristo. E de repente, meus amados, nós começamos a falar sobre o valor. Eu disse: olha, filho, veja o que Deus faz na vida de um homem. Veja o que seu pai era. Veja o que o seu pai seria se ele tivesse continuado naquela mesma vida. Talvez já estivesse morto ou doente. Mas como ele decidiu por Cristo, veja como Deus tem o elevado, o exaltado, colocado em posições especiais. É ministro da casa do Senhor, prega, ministra, anda bonito, cheiroso, bem arrumado. E se não tivesse mudado de vida, como seria? Talvez um beberrão jogado pelas sarjetas. Então você percebe, meus amados irmãos, que Deus dá o devido valor ao ser humano. Ele resgata, tira do lixo do monturo e faz sentar no meio dos príncipes. Deus, Ele dá o real valor para o homem. O homem, enquanto no pecado, no charco de lodo, no lamaçal de pecado, ele tem pouco valor. Mas a Bíblia nos diz que Ele é aquele que tira o homem do lixo e faz sentar com os príncipes. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Nós somos pecadores sim, mas Deus pagou um alto preço por cada um de nós. Mais do que vale o ouro, mais do que vale a prata. Ele nos pagou com o sangue do seu Filho amado Jesus Cristo. E nos diz a sua palavra que nos fez sentar nos lugares celestiais com Cristo. E agora a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. É isso que diz a palavra do Senhor. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Se Jesus tem nos dado este valor, se Jesus tem entregado a sua vida por mim e por você, porque nós devemos pensar que valemos menos do que isso? Glória a Jesus. Agora, meus amados irmãos, e com isso eu quero encerrar.